Olá, turma, olá, estudante, eu espero que você se encontre bem. Eu sou o professor Anderson Lins, sou professor do Departamento de Letras e Artes da UESC. Estou aqui para me apresentar para você e também para dizer que nós estaremos juntos nessa próxima disciplina, Seminário Temático Interdisciplinar 3, Discurso e Ensino, né? Uma disciplina muito interessante, muito necessária, né, de termos em nossa grade, né, uma disciplina que nos convoca a pensar nessa relação constitutiva, né, nessa interface entre discurso e ensino, né, de que forma o campo do discurso, né, o campo teórico, analítico da análise do discurso, nos permite, né, compreender as questões do ensino, né, nos permite, nos dá condições de melhor analisar, de melhor compreender, né, essa relação do professor de língua materna, né, essa relação com os vários sentidos que constituem, né, esse campo do ensino de línguas. Então, nossa disciplina ela tem como ementa, né, a intenção, a perspectiva de trabalhar os discursos em circulação socialmente e a prática escolar, né, de ensino e aprendizagem de língua materna. Nossa disciplina tem uma carga horária de 15 horas e nela, né, nesse nosso primeiro encontro, né, nessa nossa aula introdutória, eu gostaria justamente de começá-la trazendo para você uma noção que é muito cara, muito importante, né, para o campo de estudos do discurso, da análise do discurso, em suas várias vertentes, na verdade, que é a categoria teórico-analítica das condições sociais de produção, ou condições de produção, ou seja, né, como nós podemos situar um discurso, né, como nós podemos situar uma determinada representação, né, ou determinados sentidos, como vindo ou advindo ou emergindo, né, melhor dizendo, de suas condições sociais de produção, né, como discursos são possíveis, como discursos são autorizados, como uma determinada representação, um determinado campo de sentido é legitimado, né, em uma configuração social, em uma condição social de produção e não em outra. E também como determinados sentidos voltam, né, tem essa possibilidade de voltar, né? Por exemplo, se nós analisarmos o atual contexto social, político, econômico em que nos encontramos, né, nós percebemos que há uma retomada, né, de discursos autoritários, totalitários, né? Então isso diz respeito às condições de produção, às condições sociais de produção dos discursos, né, dos sentidos. Por isso a importância de nós promovermos essa aproximação entre o campo, né, da análise do discurso e do ensino de língua. A meu ver, essa relação, né, possibilita um excedente de visão para o professor, né? E como também, né, oferece, instrumentaliza o professor para trabalhar com esses sentidos, com esses discursos, né, que são textualizados, que são materializados, né, nos diversos gêneros, por meio dos diversos gêneros que circulam e que podem ser objeto, né, de ensino, de reflexão e de aprendizagem em nossas salas de aula, né? Então, dizendo isso, vamos avançar em nossa aula, né, pensando, como eu dizia há pouco, nas condições sociais de produção dos discursos, né? Então, as teorias sobre leitura estão centradas em diversas perspectivas, como sabemos, né? Processos de codificação, processo interativo e o processo discursivo, né? Para as professoras Cato e Kleiman, o bom leitor é aquele que compreende o texto a partir dos rastros, a partir das pegadas, né, dos vestígios deixados pelo seu autor, né? O que coloca em destaque a importância do conhecimento prévio, né, armazenado em scripts, em esquemas, né? Então, dentro dessa perspectiva, o leitor não é tão somente um mero receptor, né? Pelo contrário, ele tem um papel ativo, uma vez que construir o sentido do texto, né, diz respeito a interligar, ter essa perspicácia
essa capacidade de linkar, né, as diversas pegadas, os diversos rastros ou vestígios deixados pelo autor ao conhecimento prévio que ele tem enquanto leitor, enquanto sujeito social. Por isso que nós defendemos que a leitura é um processo interativo, né? É um processo que se dá numa via de mão dupla, na medida em que há, mediando lá entre o leitor e o autor, né, um texto, uma materialidade significante, materialidade essa, né, a partir da qual o autor, a partir do qual o leitor percebe, né, recorre aos rastros, aos vestígios deixados pelo autor, e dessa forma ele constrói sentidos, né? Dessa forma ele recupera os sentidos. E esses sentidos são sempre sentidos sociais, históricos, políticos e ideológicos, né? E aí justamente onde está a noção de condições sociais de produção, né? Porque um sentido ele só pode ser compreendido, ele só pode ser percebido e sinalizado por um leitor, né, por se tratarem de sentidos sociais, por se tratar de sentidos que são forjados na tessitura do social, né? Sentidos que, por estarem numa formação social, por constituírem uma formação social, eles são partilhados, eles são constitutivos das representações tanto do autor como do leitor, né? Então é nesse lugar, é nesse terreno, né, do dialógico, do interativo, né, do ideológico, que nós entendemos essa relação, né, constitutiva da leitura, que se dá nessa interface autor, leitor, né, e uma textualidade, né, e uma materialidade significante, né? Então a leitura pensada, né, nesses moldes, pensada a partir desse ponto de vista, leva em conta necessariamente o processo discursivo, né? Essa leitura nos oferece a possibilidade de construção das posições dos leitores e a produção do sentido a partir desse lugar, dessas várias posições sociais que um leitor ocupa, né? E aí eu me recordo, né, que mesmo ocupando diferentes lugares ou diferentes posições sociais no discurso pedagógico, o professor e também o aluno são sujeitos interpretantes, né? São sujeitos que, ao se depararem com a materialidade significante, que ao se depararem com o texto, eles constroem interpretações, né? Eles não retiram, eles não extraem interpretações do texto, mas eles constroem, né? E é um processo mesmo colaborativo, conjunto, né? E nesse processo, claro que as formações imaginárias estão em curso, né? Quem diz o que diz, para quem diz, né? E pensando, né, na representação do leitor, na representação do autor, né? E a meu ver, né, eu penso que é justamente dessa relação, né, por vezes uma relação tensa, conflituosa, que se nutre justamente a aula de língua portuguesa, né? A aula de leitura. Ou seja, é um processo, né, contínuo de construção, de reconstrução, de reconfiguração de sentidos, né? E esse processo, né, ou melhor dizendo, neste processo estão os sujeitos interpretantes, professores, alunos, mediados pelo material simbólico que é o texto, né? Constroem, reconfiguram, né, as possibilidades dessa materialidade significar, né, desse texto ou desse sentido significarem em uma formação social, né? Então, talvez sejam muitas informações para, né, um primeiro encontro, né, mas essas informações, né, ou é dessas informações que se nutre, né, e que se reconfiguram, que se juntam para que nós possamos entender a noção de condições de produção, né? Então, sujeitos professores, sujeitos alunos, mediados por um texto que é autorizado, né, legitimado por um autor, que por sua vez institucionaliza sentidos, né? E todo esse campo, né, da reunião desses vários sujeitos, nesse campo por vezes complexo e dinâmico, né, que se dá a noção
de condições sociais de produção, entendendo que os sentidos, né, que as condições de produção dos sentidos são históricas, são sociais, são ideológicas. Então a gente continua com nossa reflexão, com a nossa aula, mas partindo, né, dessa ideia inicial, dessa provocação inicial de condições sociais de produção dos discursos e dos sentidos.